O sangue que sonha. A herança psíquica dos ancestrais. Há uma memória que não se forma na mente, mas no sangue. Ela não se expressa por palavras claras, mas por símbolos que nos assaltam em sonhos, por medo que não sabemos nomear, por desejos que não parecem nossos. Essa memória pulsa nas raízes invisíveis da alma e nos conecta a uma linguagem mais antiga do que a história. A linhagem dos que vieram antes, dos que ainda sussurram dentro de nós. Chamamos isso de herança psíquica ancestral, mas ela é mais do que um conceito junguiano. Ela é o eco da alma coletiva que se transmite pelas gerações como um campo magnético vivo, inteligente, pedindo passagem. Não se trata apenas do que herdamos biologicamente, mas daquilo que almas transmitiram a almas, em silêncio, no invisível, nas camadas mais profundas do inconsciente familiar. E o mais impressionante, mesmo sem termos consciência, nós continuamos os sonhos dos nossos ancestrais, também seus fracassos, seus medos, suas feridas não resolvidas. O que eles calaram, nós gritamos sem saber porquê. O que eles sonharam em segredo, nós realizamos por impulso. E o que eles negaram, nós vivemos como destino. As correntes invisíveis do inconsciente familiar. Jung dizia que o inconsciente pessoal repousa sobre o inconsciente coletivo como uma ilha sobre o oceano. Mas há um espaço entre esses dois mares, o inconsciente transgeracional, tecido pela história da linhagem, pelo legado da família, pelo campo vibracional dos clãs. Quantos de nossos comportamentos mais enigmáticos são apenas respostas leais a dores que não nos pertencem? Quando um filho se sabota, pode estar repetindo inconscientemente o fracasso do pai para não superá-lo. Quando alguém teme o amor, pode estar protegendo a memória de uma mãe que foi traída. Quando temos medo do sucesso, talvez seja porque ele está associado na linguagem à perda, à solidão, ao exílio. Chamamos isso de lealdade invisível. A alma seguindo um fio antigo, mesmo sem saber porquê. A sombra aqui se manifesta como repetição, como bloqueio, como padrão que se impõe. O sonho dos antigos vive em nós. Mas há algo ainda mais profundo. Os sonhos dos ancestrais nos habitam como sementes adormecidas. Quantos dons não nasceram de nós, mas foram sonhados há séculos por mãos que não puderam tocá-los. O avô que queria ser artista, mas teve que pegar em armas. O bisavô que dançava escondido, mas foi silenciado pela religião. O antepassado indígena que se comunicava com os animais, mas foi banido de sua terra e cultura. Essas almas não desapareceram. Elas se recolheram e esperam. E quando nascemos com certas inclinações, certos talentos inexplicáveis, certos desejos que parecem vindos de outra vida, talvez estejamos cumprindo uma promessa antiga. Cada impulso criativo que temos pode ser a realização de um destino ancestral inacabado. A sombra hereditária, dores que se repetem. Mas assim como herdamos dons, também herdamos dores. Traumas que não foram integrados se tornam espectros que vagam pelo campo psíquico da família. São fantasmas emocionais, como dizem os terapeutas sistêmicos. Eles se expressam como doenças que se repetem sem causa médica, acidentes que parecem destino familiar, vícios, falências, traições recorrentes.
silêncios em torno de temas tabus: aborto, abuso, suicídio, segredos de guerra. Quando a sombra ancestral não é vista, ela encena-se na geração seguinte. O que não é curado se reencena. O que não é perdoado se repete. O que não é nomeado se torna sintoma. E então, um descendente, você, talvez, começa a sonhar com túmulos, florestas antigas, vozes sussurradas. O corpo adoece sem explicação. Os relacionamentos colapsam como repetições sem sentido. Mas tudo isso é um pedido de consciência. Curar para libertar. O trabalho do herdeiro consciente. Quando nos colocamos a serviço da cura do que foi, nos tornamos potentes entre mundos. Não mais vítimas dos padrões familiares, mas xamãs da linguagem, curadores do invisível. O herdeiro consciente é aquele que honra o que veio antes, sem repetir o que está doente. Reza pelos que não puderam viver sua verdade. Chora pelos que calaram a dor. E então, decide seguir em liberdade, mas com respeito. Curar a herança psíquica não é cortar os laços, é transformá-los em raízes conscientes. É fazer da memória um solo fértil e não uma prisão. À medida que olhamos para nossos ancestrais, não com julgamento, mas com compaixão, os sonhos que eles carregavam passam a nos visitar em forma de sabedoria, visão, criatividade. O trauma vira medicina, a ferida vira portal, o sangue volta a sonhar, mas agora sonha acordado. Ritos para o sangue, a devoção do peso e a celebração da linhagem. A alma ancestral não quer nos aprisionar, ela quer ser lembrada, honrada, libertada. Por isso, os antigos sabiam que ritos de passagem, cerimônias de honra aos mortos, danças de linhagem eram fundamentais. Hoje, em nosso mundo racional e apressado, quase esquecemos como devolver simbolicamente o que não é nosso e celebrar o que é nossa herança luminosa. Alguns caminhos simbólicos: escrever cartas para os ancestrais que nunca conhecemos, agradecendo e liberando. Montar um altar com fotos antigas, objetos, símbolos, velas, flores. Conduzir meditações guiadas de encontro ao clã invisível. Dançar músicas que evoquem raízes esquecidas, línguas perdidas, gestos de origem. E, acima de tudo, viver com autenticidade, pois essa é a maior oferenda aos que não puderam. O último elo. Somos a fronteira entre o passado e o futuro. Você é o ponto onde milhares de histórias se encontram, onde o sangue da avó guerreira se encontra com o sonho do bisavô artesão, onde o trauma de um exílio se encontra com a coragem de um novo começo. Você é a fronteira viva entre o que foi e o que pode ser. Não está aqui por acaso. A sombra ancestral te escolheu para ser o portal da transmutação. Então, quando você sonha, milhares sonham com você. Quando você cura, milhares respiram alívio contigo. Quando você ousa viver sua verdade, abre caminhos que estavam selados há séculos. Você é o elo. E o sangue sonha contigo. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, se inscreve e compartilha. E até o próximo.